Boas energias. Continuação do capítulo 3. Iceberg das emoções inconscientes. O iceberg das emoções faz um paralelo com a escala Hawkins das emoções humanas e com a roda da vibração, criada e desenvolvida por mim. Ela representa como as nossas emoções influenciam a criação da realidade e tem relação direta com o inconsciente, com a parte consciente da mente e com o padrão vibracional de cada pessoa. A imagem mostra que 95% do nosso potencial de realização está no inconsciente, ou na parte de baixo do iceberg das emoções. Na maioria das vezes, sem o nosso conhecimento, apenas 5% está no plano da consciência. É o seu desejo consciente. Na parte inferior, nos 95% ocupados pelo seu inconsciente, estão sediadas todas as emoções negativas, as crenças limitantes, os sentimentos de medo, autodestruição, angústia, julgamento, culpa, ciúme, ego, inveja, raiva, ódio, vitimização, desamor, falta de merecimento, inferioridade, desespero, mágoas, insegurança e todo tipo de emoção conflitante. Ou seja, tudo aquilo que o impede de realizar seus sonhos e de ser próspero. Na ilustração, todas as emoções vibram em frequência muito baixas, menores de 200 Hz. Bloqueiam sua mente, portanto são desprovidas de poder quântico e vibracional para impulsionar e promover a criação e a manifestação da realidade em sua vida. Tudo está ali e permanecerá, a não ser que você reprograme. Você precisa saber que cria quando agradece, mas também quando julga, aponta, teme ou reclama. Para entender como funciona a relação entre emoções e cocriação da prosperidade, veja o exemplo a seguir. Você tem o sonho de enriquecer e ele corresponde a 100% da capacidade representada na imagem do iceberg. Ou seja, seu pedido para o universo é ser milionário, mas na verdade, de 90 a 95% do seu potencial de realização estão registrados no seu inconsciente. Por isso, você tem apenas 5% de chance de ser milionário. Por quê? Simplesmente porque a maior parte do seu desejo, do sentir, está na parte de baixo do iceberg, em emoções com vibrações inferiores. Você precisa então limpar e eliminar essas emoções corrosivas para aumentar o percentual do inconsciente e elevar sua vibração para manifestar seu desejo de riqueza com o inconsciente lotado, representado pela parte de baixo do iceberg. Você não conseguirá materializar nada, porque essas emoções negativas ainda permanecerão condensadas e impregnadas na sua mente inferior. Ou seja, você seguirá com sua vibração baixa, seu potencial de realização. Como modificar o DNA? Há muitas evidências e comprovações científicas de que nosso DNA é influenciado por palavras, imagens, fractais, frequências de ondas, de rádio e até mesmo de voz humana. Por isso, você pode sim conversar com suas células, bater um papo íntimo com o seu corpo e com essa molécula incrível para mudar os resultados da sua vida. A energia emitida pelo som das palavras, pelas emoções e pelos pensamentos ao núcleo das células.
dependendo de qual seja o teor vibracional. Tem um poder transformador e revigorante. Experiências comprovadas mostram esse fato. Ferramentas de transformação. Para recodificar qualquer distúrbio, interferência ou desordem elétrica contida no DNA, é válido aplicar, além das técnicas que apresentei neste livro, áudios de reprogramação mental com frequência Hertz em alta potência e equilíbrio vibracional que disponibilizo em minhas redes sociais, em diversos materiais gratuitos e também em meus cursos de manifestação da realidade, por meio da técnica Hertz que desenvolvi a partir do entrelaçamento quântico das mais poderosas ferramentas e métodos de reprogramação mental e de mudança instantânea de frequência vibracional do mundo. Você promoverá uma limpeza profunda em apenas 21 dias, eliminando emoções e sentimentos negativos, crenças limitantes, autossabotagem e pensamentos conturbados que estão impregnados energicamente no núcleo do seu DNA e de suas células, impedindo-o de prosperar, alcançar seus sonhos, subir a sua vibração na escala da consciência. Assim, você restabelecerá a frequência original da criação acima de 500 Hz de intensidade eletromagnética para atingir o fluxo natural das maravilhas garantidas pelo universo, o todo, Deus. Biologia molecular. As experiências de Garjaj, biólogo molecular e biofísico russo, reforçam a tese de que podemos conversar com nossas células. Por meio de suas pesquisas, o biofísico comprovou que o DNA pode ser influenciado e reprogramado mediante a emoção de ondas eletromagnéticas, através de palavras, sons e luz. Segundo ele, o DNA responde às frequências específicas e assume diferentes padrões, o que confirma cientificamente o poder da mente das palavras. Os estudos revelam ainda que a molécula do DNA tem um comportamento vibracional e essa condição holográfica também se altera conforme a qualidade das nossas emoções e pensamentos. Instruções decodificadas. Os cientistas aplicaram luz laser codificada para alterar a frequência e reparar as informações do DNA. Uma molécula do DNA foi colocada em um tubo, onde ela recebeu feixes dirigidos de luz laser. Quando a molécula foi removida do tubo, a luz laser continuou a espiralar em sua superfície e a irradiar, formando como se fossem pequenos chakras. Como resultado, o DNA mostrou ser capaz de atingir como um cristal ao refratar a luz, ou seja, ele mantém e irradia a luz que recebe. As pesquisas ainda mostram que o DNA é um dos princípios receptores, armazenadores e transmissores de biofótons. Essencialmente, ele é um sistema oscilante de frequência. Isso quer dizer que o DNA apresenta frequência ressonante e também se porta como um oscilador harmônico. Campo do DNA. O DNA tem um campo eletromagnético e a energia desse campo é espelhada em direção ao universo.
Podemos dizer assim que o DNA não é apenas responsável pela projeção física e biológica do seu corpo, mas também é um meio de armazenamento de informação óptico, assim como um sistema de oscilação de comunicação. Lembra-se da não localidade e do domínio da potencialidade pura ou vácuo quântico? O DNA tem acesso livre, fora do domínio do tempo e espaço. Por isso, muitos sensitivos desenvolvem fenômenos parapsíquicos ou mediúnicos, como clarividência ou telepatia, como a acessão de informações precisas sobre o futuro, fato ainda incompreendido pela ciência convencional. Em outras palavras, o DNA, que serve de morada da consciência, é um autêntico chip biológico eletrônico completo, graças às suas funções bioquímicas e agora eletromagnéticas, como foi revelado pelos pesquisadores. Como mencionei, o DNA é como um software biológico e interdimensional. Ele carrega todas as instruções genéticas do organismo, como o registro akáshico da nossa história existencial. E também é a sede quântica da consciência. Certamente é a molécula portadora da vida e também responsável pela nossa evolução como indivíduo e de toda a humanidade. Ele abriga a frequência original do Criador, tem um campo eletromagnético próprio e possui o poder de modificar a vibração de todo o nosso campo pessoal de energia e, consequentemente, os resultados da nossa vida. O idioma do DNA. É incrível que haja um elemento potencializador para a realização dos seus desejos e que ele também se configure como a forma mais eficiente de conversar com o seu DNA e restabelecer a vibração necessária do seu campo pessoal de energia. Gregg Braden confirma que os nossos sentimentos, através de seu poder vibracional, têm a capacidade de reestruturar o campo informacional e eletromagnético do núcleo do DNA. Segundo pesquisadores de física quântica, o coração, órgão responsável pela transmissão de energia dos sentimentos ao universo, tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente e 60 vezes superior ao do cérebro. Ou seja, a energia dos sentimentos contém, através da expansão eletromagnética do impulso do coração, muito mais força para emitir uma frequência exata, para que ocorra o colapso da função de onda e a cocriação da realidade do universo. Assim, fica claro que tudo interage através de vibração, inclusive é assim que se dá a comunicação interior com nossas células, moléculas, átomos e o próprio DNA. Nesse caso, os sentimentos que possuem uma alta vibração e são arremessados energeticamente para o universo por meio do coração, têm total e plena influência para provocar qualquer alteração no DNA, em sua estrutura genética, energética e informacional.
O cérebro próspero. Para compreender este capítulo, é necessário quebrar um paradigma importante, o de que você é o seu corpo físico, apenas o que pode ser visto ou tocado, e de que só a matéria existe. Na verdade, você também é sua consciência, infinitamente mais ampla do que aquilo que pode ser visto ou tocado. E o mundo começa no invisível para depois se manifestar no visível. É a consciência que opera o cérebro, que é apenas um sistema operacional, conforme já mencionado. Sem os softwares certos instalados, ele não funciona. O segundo paradigma que deve ser quebrado refere-se ao verdadeiro conceito de prosperidade. Para compreendermos o que é prosperidade, é preciso entender o significado da frequência de origem, ou seja, nossa divindade nata, algo que já está em nosso DNA e na pré-consciência. Prosperidade é algo da nossa natureza, está no DNA divino, é herança cósmica. Ninguém escolhe ser próspero, pois nós simplesmente já somos. Não estamos, nós somos. Você não está rico, mas é rico. Ser feliz ou ser próspero, por exemplo, não são aprendizados que passam pela nossa mente, assim como o amor, que não é algo a ser ensinado ou uma escolha. Ambos são estados naturais do ser humano. Então, em nossa centelha divina, ou seja, são autogerados. O cérebro próspero significa que tudo aquilo que está em mim é a abundância inata, por exemplo, o amor, a compaixão, a prosperidade, a felicidade. Mesmo sem ser feliz ou próspero como gostaria, essa é sua essência, é algo que o constitui. Você precisa apenas criar as condições necessárias para que isso se manifeste. Introdução às escalas das emoções. Temos o livre-arbítrio, a capacidade para alterar as realidades, modificar nossa vida e os acontecimentos. O essencial é invisível aos olhos, escreveu Saint-Exupéry magistralmente em O Pequeno Príncipe. Tudo parte de uma realidade subjetiva e íntima. Por isso, o que você sente ou pensa acaba por reverberar na sua vida. A escala das emoções humanas, desenvolvida por David Hawkins, serve para medir essas vibrações emitidas por nossos pensamentos e sentimentos. Na tabela, cada emoção corresponde a uma frequência em hertz, e as emoções listadas variam de 20 a 1000 hertz. Assim, a escala permite que se faça uma correlação profunda e direta entre as emoções humanas e as frequências adequadas para que se realize a materialização de uma realidade. O amor, por exemplo, está situado acima de 500 Hz, que é a frequência do universo, de acordo com o pesquisador. No entanto, a maior parte da humanidade e do planeta se situa numa vibração baixa, numa média de 200 Hz, considerada como crítica, bem distante da frequência do amor. Mais detalhes sobre a escala Hawkins serão abordados no próximo capítulo.